O Comitê Norueguês do Nobel anunciou nesta sexta-feira, 10, em Oslo, que o Prêmio Nobel da Paz, afinal é Nobel ou Nobel, Duda Teixeira? Porque Eu acho que você pode abrasileirar e Nobel. Nobel. Nobel da Paz de 2025 foi concedido à venezuelana Maria Corina Machado. A escolha reconhece esforços de longo prazo para fortalecer liberdades civis, eleições livres e democracia. Abro aspas. O Comitê Norueguês do Nobel decidiu conceder o Prêmio Nobel da Paz de 2025 a Maria Corina Machado por seu trabalho incansável promovendo os direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia. Fecho aspas. Maria Corina Machado acumula reconhecimentos internacionais. Em 2024, recebeu o prêmio Václav Havel de Direitos Humanos, concedido pelo Conselho da Europa por sua atuação em defesa do Estado de Direito. No mesmo ano, dividiu o prêmio Sakharov do Parlamento Europeu com outras lideranças democráticas da Venezuela, de acordo com notas das respectivas instituições. Maria Corina Machado é engenheira industrial e ex-deputada da Assembleia Nacional, eleita por Miranda para o mandato iniciado em 2011. Em 2014, teve mandato cassado pela mesa diretora da casa, à época presidida por Diosdado Cabello, aliado do ditador Nicolás Maduro. Ela se projetou como liderança da oposição e fundou a organização civil Sumate, dedicada à integridade do processo eleitoral, segundo registros da própria entidade. Em 2023, a Controladoria Geral da Venezuela, instrumentalizada pelo chavismo, lembrando que Hugo Chávez antecedeu Nicolás Maduro na ditadura, declarou a inabilitação de Maria Corina Machado para ocupar cargos públicos por 15 anos, medida posteriormente confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça, a Suprema Corte venezuelana, minha alergia de novo, também aparelhada pelo regime de Maduro. Nas primárias da oposição, seu nome estruturou a articulação em torno de uma candidatura alternativa ao chavismo. Impedida de se registrar, apoiou a indicação de Edmundo Gonçalves. Com a decisão, Machado se torna a primeira liderança da oposição venezuelana a receber a distinção, marco simbólico para a comunidade internacional e para a sociedade civil do país, segundo a comunicação oficial do comitê. Vamos acompanhar o momento em que ela foi informada de que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Pode soltar. Hello? Hello. Yes? Yes. Hello? Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. Yes, Maria Corina. My name is Christian Berghardt Viken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So the warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. I thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. Oh my God. I think both the movement and you deserve it. So I'm sure this comes as a surprise, and I'm sorry to have to wake you up in the middle of the night to convey this. We don't have much time. We actually are making the announcement just in a few minutes. But I want to quote just shortly from the text that will be announced shortly, where it is said that you are receiving the prize for, and here I quote directly from the announcement, for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. I'm honored, humbled. I am very grateful on behalf of the Venezuelan people. We're not there yet.
we're working very hard to achieve it, but I'm sure that we will prevail, and this is certainly a biggest recognition to our people that certainly deserve it. So thank you very much. Thank you very much. I'm very happy to hear your reaction. I do have to ask you, Maria, not to reveal this in the next 5 minutes until the official announcement is made here in Oslo, which is at 11 o'clock a.m. local time, 5 o'clock your time. After that, of course, you are more than welcome to tell anyone you would like. And by experience, we know that the news will be out. I think it'll take me a lot longer to believe what I've just heard. Wow. Well, thank you very much. It's an honor, and I know it's a recognition to our people, to the Venezuelan people. Thank you so much. It certainly is, but it's also a recognition of yourself and what you have done. I look very much forward to speaking with you soon again. Me too. Thank you so much. Thank you very much. I am wordless, speechless, but thank you. Thank you. Thank you. Tá aí. E a gente separou também a carta que foi publicada por Maria Corina Machado em suas redes sociais após ela ser laureada com o Prêmio Nobel da Paz. Abro aspas. Com profunda gratidão, aceito a honra de receber o Prêmio Nobel da Paz que o Comitê Nobel da Noruega me confere em nome do povo da Venezuela que lutou por sua liberdade com admirável coragem, dignidade, inteligência e amor. Nós, venezuelanos, sofremos 26 anos de violência e humilhação nas mãos de uma tirania obcecada em subjugar os cidadãos e esmagar o espírito da nação. A maquinaria da opressão tem sido brutal e sistemática, marcada por detenções, tortura, desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais, todos os quais constituem crimes contra a humanidade e terrorismo de Estado. No entanto, a resposta do povo tem sido firme e inflexível. Formamos um movimento cívico formidável, superamos as barreiras que o regime construiu para nos dividir e unimos a nação em um desejo poderoso: paz na liberdade. Esta longa jornada exigiu custos indescritíveis, milhares de vidas sacrificadas e milhões forçados a deixar sua terra natal. Hoje estamos muito perto de alcançar nosso objetivo. Este prêmio é um ímpeto único que injeta energia e confiança nos venezuelanos, tanto dentro quanto fora do país, para completar nossa tarefa. Este imenso apoio demonstra que a comunidade democrática global entende e compartilha a nossa luta. É um apelo firme para que a transição para a democracia na Venezuela seja realizada imediatamente, assim como mandamos com tanta força na vitória eleitoral de 28 de julho. Nós, venezuelanos, reconhecemos que, assim como demos tudo em nossa luta cidadã, o apoio de nossos aliados genuínos tem sido decisivo. Aos povos das Américas e do mundo e aos seus corajosos líderes que estão conosco, transmito minha mais profunda gratidão do fundo do meu coração. A história da Venezuela escreverá seus nomes indelevelmente. Nosso povo entendeu que não pode haver paz sem liberdade e que conquistá-la e defendê-la requer uma enorme força moral, espiritual e física. A Venezuela será livre e essa conquista propagará coragem e esperança por todas as Américas, porque a liberdade, a democracia e a prosperidade são os pilares que nos unem. Para todos os venezuelanos, este prêmio é seu. É um reconhecimento do que alcançamos juntos e um lembrete do que ainda resta. Agora avançamos com ainda maior força, confiança e fé inabalável, porque vamos de mãos dadas com Deus até o fim. Fecho aspas. Duda Teixeira, você escreveu vários artigos hoje a respeito desse tema. O que você destaca? No vídeo em que o sueco, o norueguês ali, né, ele liga para Maria Corina, a gente percebe que ele está emocionado, né? E isso assim já mostra que ele sabe com quem que ele está falando, né? Ele sabe que o prêmio é merecido. Não é que o Nobel não sabia para quem dá o prêmio e pega uma ONG ali qualquer e vai lá e anuncia, né? Ele sabe da importância que tem Maria Corina. E a reação dela me surpreendeu, desculpa, não me surpreendeu, mas assim, me chama a atenção, porque ela já reagiu da mesma maneira quando ela ganhou, por exemplo, o prêmio Sakharov, que quem dá é o Parlamento Europeu. Vocês podem observar que a Maria Corina, ela não fica dizendo: olha, eu estou aqui me sacrificando pelo meu povo, eu dou tudo de mim aqui para eles, eu sou maravilhosa, e olha, vocês aí estão, né, assim, meio que cobrando uma lealdade desse povo venezuelano, que olha lá, vocês têm que reconhecer esse meu trabalho.
como fazem os populistas em geral, como fazem os ministros do STF, como faz presidente de país da América Latina, né? Você não vê, momento algum, ela falando, fazendo essas coisas. A resposta dela é, olha, a primeira resposta dela é, isso aqui é um movimento, né? Eu sou só uma parte disso daqui, né? E em seguida ela publica ali uma nota dizendo, povo venezuelano, esse prêmio é para vocês, né? Então, assim, e ela também fala, I'm humbled, né? Eu estou aqui meio que humildemente recebendo essa notícia. Então, mostra muito quem é ela. Ela não está fazendo esse trabalho todo porque ela tem um projeto pessoal de poder, né? Ela está realmente se doando para a causa da democracia na Venezuela. De fato, assim, a vida dela toda hoje está em função disso. A Maria Corina tem 3 filhos e um marido, mas assim, os filhos estão em diferentes países, até por questão de segurança. O marido também já não vive mais com ela. Ela vive praticamente na clandestinidade, não se sabe onde que ela vive, né? Acho que ela fica mudando de casa, tudo porque há ameaças constantes, ameaças reais da ditadura de Nicolás Maduro. Então, assim, essa é uma mulher que não tem, assim, momentos de ócio, de prazer com família, de descontração. Não, a vida dela, 24 horas por dia, é fugir da ditadura e lutar por democracia. Então, ela claramente está se sacrificando pelo povo brasileiro, mas me chamou a atenção isso, né, de não querer os elogios para ela, né, de se elogiar. Ela tem essa postura que é magnânima, né, de pegar e colocar o povo venezuelano em primeiro lugar. Diferente também de um certo deputado EAD. Ricardo Kersman, o que você destaca? Olha, Felipe, eu confesso que hoje pela manhã, quando eu assisti ao vídeo, eu fiquei bastante tocado. Tocado pela visível e sincera emoção do representante do Prêmio Nobel. Ele realmente estava muito emocionado, e justamente por isso que o Duda falou, ele sabe para quem ele está dando o prêmio, e eu acho que mais do que isso, ele sabe o porquê que ela está recebendo esse prêmio. É muito bonito, né, você assistir uma pessoa que é merecedora de uma honraria dessa, receber essa honraria, mas receber de forma tão humilde, né, como o Duda também comentou, não receber como se fosse algo individual, como se fosse um troféu para ela colocar na prateleira e ostentar que ou que foi algum dia agraciada pelo Prêmio Nobel, mas e sim por poder sentir, né, por poder ter certeza que há o reconhecimento pelo seu trabalho. Felipe, foram mais de 140 prêmios Nobel da Paz distribuídos até hoje, só 20 foram para mulheres. Mulheres da América do Sul, então, é a primeira vez, isso é inédito, ou seja, é um feito gigantesco, porque não só eleva e muito a luta pela democracia ou a luta contra a tirania, contra as ditaduras, como também enaltece bastante e eleva bastante o papel da mulher na política. Isso é muito importante, é um símbolo. Eu acho também que é uma forma, Felipe, de um mundo dizer mais ou menos o seguinte para a ditadura do Maduro: olha, cuidado com o que você pode querer fazer com ela, porque ela agora é um prêmio Nobel, ela não é mais uma pessoa isolada do restante do mundo que está lutando pela liberdade do seu povo. Enfim, eu acho que foi muito mais do que merecido, eu acho que é um grande dia, sabe, para as mulheres do mundo inteiro, mas principalmente pelas pessoas que realmente, Felipe, lutam pela democracia, que não é um discurso da boca para fora, mas é algo que as pessoas sentem e, por esse sentimento, correm riscos como essa moça corre lá na Venezuela. Exatamente, é uma verdadeira democrata num mundo que está cheio de democrata da boca para fora. Aliás, só considerar aqui um ponto, porque nessa semana se falou muito no mundo inteiro sobre Donald Trump ganhar ou não o Prêmio Nobel da Paz, e aí veio o anúncio do Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina Machado. Se for para fazer uma escolha, se for para fazer uma comparação, sou a favor de Maria Corina Machado. E entre vários pontos que eu poderia argumentar, eventualmente escreva um texto a respeito disso, tem o ponto de que o Donald Trump ele está no cargo de maior poder do planeta. Ele tomou uma medida, ele fez uma pressão que, como eu disse na abertura ontem, foi uma pressão derradeira, fundamental,
não foi ele que capitaneou todo o processo de reação ao terrorismo. Se não fosse um trabalho duro, sob pressões internacionais, com erros, evidentemente, das forças de defesa de Israel para enfraquecer o Hamas não teria aceitado o acordo de paz nesse momento. Ele chegou quando muita coisa já estava encaminhada, exerceu uma pressão derradeira, fez um movimento importante. Claro que há muitos elementos a se considerar, a gente precisa ver se os reféns serão entregues. O Hamas ele já conseguiu no passado se reestruturar a partir da libertação de prisioneiros. Vamos lembrar que o Yahya Sinwar, ele que era o número 1 do Hamas na faixa de Gaza, um dos idealizadores do 7 de outubro de 2023, ele já tinha sido preso, ele já tinha sido prisioneiro, foi solto, e isso acabou tendo um efeito negativo para Israel. Então a vigilância lá precisa ser permanente, o terror sempre pode se reestabelecer e existem todos esses riscos. Mas voltando ao ponto principal, Donald Trump está no cargo de maior poder do mundo. E nós aqui, historicamente, no portal O Antagonista, nós buscamos olhar com olhos críticos para o poder e buscamos, muitas vezes, mostrar aquilo que as pessoas que não têm poder estão passando, estão falando, estão argumentando, estão eventualmente sofrendo diante das pessoas que têm poder, caneta na mão, autoridade e autoritarismo para fazer certas coisas que ditam os rumos de toda uma sociedade e que ditam os rumos da vida individual daquelas pessoas atingidas por uma caneta muito forte e eventualmente tirânica. Então, a Maria Corina Machado, ela fez toda essa luta ao longo de décadas. Ela não foi eleita outro dia e tomou uma medida que é importante, mas cujos efeitos ainda precisam ser devidamente mensurados. Ela está há décadas lutando contra uma ditadura, ela não foi viajar para o exterior e ficou lutando de fora, simplesmente. Eventualmente, se tem um trabalho cultural, um trabalho intelectual, autores que viajam o mundo, ganham uma experiência internacional, traz de volta para o seu país ou publicam obras que são importantes para o seu país, esse tipo de trabalho internacional jamais desprezo. Agora, as pessoas que fingem ter coragem quando estão combatendo de fora e ficam recriminando aquelas pessoas de dentro, elas não são iguais a Maria Corina Machado. Ela esteve por 2 décadas enfrentando a ditadura de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, que tem a cúpula das Forças Armadas na mão, numa posição de vulnerabilidade, numa posição muito sensível, muito difícil, como o Duda falou, passa 24 horas tendo que monitorar tudo, tendo que fugir, tendo que se deslocar, vai dormir num lugar, vai para o outro, precisa ter aquelas pessoas ali para avisar ela o tempo todo, porque as milícias chavistas podem estar chegando, as autoridades controladas pelo regime podem fazer uma batida, como fazem em outras portas, e já levaram muita gente. Então é uma posição muito vulnerável e ela, mesmo assim, teve muita coragem, muita resistência, muita resiliência e merece todo esse reconhecimento internacional que está tendo. E agora a gente vai mostrar aqui o baú mais completo do jornalismo brasileiro. Vamos exibir um compilado que mostra falas de Lula a respeito da Venezuela e no final do vídeo essa realidade aí, se impondo às narrativas falseadas do petista e da esquerda. É a primeira compilação de várias que a gente vai exibir e comentar. Pode soltar. O que eu sei é que no relatório a Michelle Bachelet pede para criar um escritório de direitos humanos e foi criado o escritório de direitos humanos. É importante que as pessoas, ao fazer juízo de valor de um país, não façam pelo que lê apenas. É importante as pessoas irem lá para ver. Eu fazia tempo que não era na Venezuela, mandei o Celso Amorim lá, conversar com empresários, conversar com jornalistas, conversar com a oposição, como ele conversou, para votar e me dar uma imagem de como é que está a Venezuela. O que o Celso me disse é que nunca viu, desde o tempo que a gente frequenta a Venezuela, uma tranquilidade, porque ele conversou com a oposição, com os partidos de oposição, com o empresário, com o jornalista, que está tendo a Venezuela. Vai ter eleições agora. Não é possível que não tenha um mínimo de democracia na Venezuela. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela
ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da República pela 3ª vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Tá? Aqui, eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Eu vou perguntar de novo, a Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. It shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. Where it is said that, and here I quote directly from the announcement, for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. I'm honored, humbled. I am very grateful on behalf of the Venezuelan people. We're not there yet. We're working very hard to achieve it, but I'm sure that we will prevail, and this is certainly a biggest recognition to our people that certainly deserve it. So thank you very much. Thank you very much. Seguimos pronunciando un solo grito de libertad del bravo pueblo de Venezuela. Aí, mereceu um replayzinho, né, de um trechinho do telefonema, só para contrastar com essas falas do Lula. Vamos destacar aqui as frases dos 3 vídeos que a gente mostrou do Lula. Não é possível que não tenha o mínimo de democracia na Venezuela, quer dizer, ele estava defendendo que tem. Venezuela tem mais eleições que o Brasil, o conceito de democracia é relativo, não é uma ditadura. E tá aí a Maria Corina Machado, hoje, sendo premiada com o Nobel da Paz por combater a ditadura que o Lula nega. O Lula é um negacionista da ditadura da Venezuela, como já foi título, inclusive, aqui de corte do Papo Antagonista. E quando ele diz que a governança do PT é um exemplo de democracia, dá vontade de dar uma gargalhada, uma piada. É o partido que foi flagrado nos 2 maiores escândalos de suborno da história do Brasil, o Mensalão e o Petrolão, escândalo de compra de apoio parlamentar, seja com pagamento de propina direto, seja indireto, por meio de distribuição de diretoria em companhia como a Petrobras, para arrecadação junto a empresários que tinham interesse em obter contratos públicos para fazer obras. A gente viu tudo isso acontecer ao longo dos últimos anos, fora muitas outras coisas que a gente tem comentado. E a gente separou também um resumo dos apoios de Lula à ditadura de Hugo Chávez e Nicolás Maduro na Venezuela, combatida, repito, há décadas pela vencedora do Nobel da Paz de 2025, Maria Corina Machado. Pode soltar essa também. Aquí en este patio, en esta casa, hay que recordar lo que significó para nosotros el triunfo de Lula. Aquellos días finales del año 2002. Pleno golpe de Estado, sabotaje, Venezuela ardía. Y llegó Lula. Y la llegada de Lula ayudó mucho a impulsar, sin duda alguna, de muchas maneras, la revolución bolivariana. Chávez, conte comigo. Conte conosco do PT. Conte com a solidariedade e apoio de cada militante de esquerda, de cada democrata e de cada latino-americano. Tua vitória será a nossa vitória. Um forte abraço. Um abraço fraterno e graças, companheiro, por tudo que tem feito pela América Latina. Igual yo te digo, Lula, desde aquí, estoy seguro que cada día se acerca más el momento en que nos consigamos de nuevo y el abrazo que nos vamos a dar va a ser un abrazo del tamaño de este mundo y más allá. Porque nos unen a Lula y a mí tantas cosas, muchas cosas. Compañero Lula ha mandado un video
con unas opiniones muy generosas, muy hermosas, que nos han conmovido mucho. Yo sé que ustedes se van a conmover también. Nosotros queremos presentar ese video del compañero Lula. En este video de amor, puro amor, amor verdadero, como somos los revolucionarios y los patriotas, con el amor desde el corazón. Que viva Lula, que viva Brasil, que viva América del Sur, que viva Chávez y que viva la hermandad hermosa que se ha construido en todos estos años. Adelante, Lula. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC e sempre foi visível sua profunda afinidade com o nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino do nosso continente e os grandes problemas mundiais. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Estamos enfrentando una arremetida internacional, mundial, del imperialismo estadounidense, de Elon Musk, de la derecha internacional extremista y del narcotráfico colombiano para apoderarse del país a través de la criminalidad, el caos, la violencia, la manipulación, la mentira. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. No es otra cosa, es esto. Y pretenden asaltar el poder de manera violenta. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Bom, isso é só um resumo que eu tinha feito uns tempos atrás. Ricardo Kertzmann, o que você destaca? Daqui a pouco eu vou exibir também trechos do depoimento de colaboração premiada da Mônica Moura, esposa do ex-marqueteiro do PT, João Santana, mas primeiro a gente faz uma rodada de comentários. Vai lá. Felipe, em primeiro lugar, eu não vou me cansar nunca de apontar e criticar a desonestidade intelectual desse senhor, a incoerência moral e ética do Lula, essa covardia política dele, porque ele é incapaz, Felipe, de chamar um ditador, desde que seja um ditador amigo, de ditador. Como ele nunca chamou o Maduro, nunca chamou o Chávez, nunca chamou o Fidel Castro, Daniel Ortega, nunca. Se o ditador é amigo, ele não chama de amigo. Da mesma maneira como ele nunca chama de terrorista, um terrorista se esse terrorista for aliado. Como também se referia como amigo, irmão, camarada do Mahmoud Ahmadinejad, Yasser Arafat. Ele nunca chamou de ladrão, ele sempre dizia malfeitos, quem cometeu malfeitos. Não, ele nunca chamou de ladrão os ladrões companheiros dele da política, companheiros históricos dele na política. Ele também nunca chamou de facínora, porque é amigo também, o fascínora Vladimir Putin. O Lula ele é incapaz, Felipe, de admitir, desde que, obviamente, não seja um aliado seu, ele é incapaz de admitir a falha de caráter de tantos líderes políticos por aí. Eu só não saberia dizer se é única e exclusivamente por ser aliado, ou seja, ser algo de ocasião, algo oportunista, ou se verdadeiramente é alguma espécie de identificação. E no momento em que a pessoa se identifica com as atitudes do outro, não consegue enxergar a realidade e acaba achando que este outro, que faz coisas tão erradas, acaba sendo certo. Lula Teixeira. O Lula comenta ali de uma viagem do Celso Amorim para a Venezuela. Foi uma das primeiras decisões do Lula. A gente também fica sabendo dessa viagem do Celso Amorim porque o Maduro divulga as imagens, ninguém sabia, né? O Celso Amorim, ele é o chanceler de fato que manda na política externa brasileira e faz essas viagens na clandestinidade, né? Sem transparência alguma. E aí, como o Lula disse, vai até Caracas e não vê nenhum problema, né? Conversa com todo mundo, tá tudo tranquilo. E que nada, né? A gente sabe da realidade da Venezuela. Agora, outra viagem que o Lula também decidiu mandar o Celso Amorim era para Oslo, na Noruega. Isso em junho de 2023, pouco depois dessa fala dele. E o Amorim ia para a Noruega para participar do Fórum de Oslo, que reúne
pessoas que já ganharam o Prêmio Nobel da Paz e também autoridades norueguesas. O que isso mostra? Que o Lula estava em campanha para ganhar o Nobel da Paz. O Lula acha que essa defesa que ele faz do combate à fome, ou que isso de se meter ali na Palestina ou na guerra da Ucrânia, que isso vai trazer alguma vez, em algum momento, o Prêmio Nobel da Paz. Mas, obviamente, os noruegueses entendem minimamente o que acontece. Lula nunca mereceu esse prêmio e eis que o prêmio vai para Maria Corina, que é uma pessoa que o Lula, aliás, se recusa a citar o nome, né? O Lula fala uma candidata, faz comparações, mas nunca cita o nome dela. E por que ele não cita? Porque é uma maneira de desumanizar a pessoa, de fazer de conta que ela não existe. Porque se citar o nome, ele vai ter que se aprofundar mais nas suas respostas, nas suas explicações, o que ele não quer fazer. E aí eu acho que o Nobel acabou fazendo justiça. A gente vai exibir mais adiante esses exemplos de vídeos em que o Lula não cita o nome da Maria Corina Machado. Só quero destacar que o Lula falou uma daquelas frases que a gente incluiu na vinheta de abertura do programa, né? A vinheta que a gente adora, quando o Maduro veio visitar aqui o presidente em 2023. E aí o Lula falou: se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Olha, essa é uma das frases mais importantes do ponto de vista histórico para se compreender o fenômeno que o Lula já falou. Porque ele está escancarando o método dele. Quando você entende isso, você entende que você não pode acreditar em qualquer coisa. Obviamente, muitos políticos têm os seus métodos de manipulação, principalmente aqueles populistas. Agora, o Lula confessou publicamente, está registrado em vídeo, o método dele. Repito, se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Ele age assim. Ele age assim contra a direita, ele age assim contra os investigadores e juízes da Lava Jato, porque descobriram a podridão no governo dele, em diversas condutas individuais. Ele age assim, historicamente, contra vários jornalistas. Esse é o Lula. E ele está recomendando ao Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, que faça isso também. Que rebata aquilo que estão dizendo a respeito do regime dele. Porque para o Lula não importa se é verdade ou se não é. Para ele, você tem que brigar para impor a sua narrativa. Ele não é o sujeito que vai fazer um exame de consciência para ver se aquilo que está sendo feito é certo ou errado. Não, ele vai defender os interesses dele, da tribo dele, mesmo que algo errado tenha sido feito. E eu digo isso porque ele repetiu esse método, não satisfeito de deixar escapar uma vez, quando ele deu uma entrevista na TV em fevereiro de 2023. Na verdade, ele repetiu nessa vez porque a da TV tinha sido antes. Ele falou sobre a aplicação, ele pregou a aplicação desse método ao caso do José Dirceu, que foi condenado no Mensalão e no Petrolão. O Lula declarou que o mensaleiro petista, também condenado, repito, pelo Petrolão, porque eu estou relendo aqui trecho de um artigo meu, não tem que andar escondido, tem que colocar a cara para fora e brigar. Você tem que brigar para construir uma outra narrativa na sociedade brasileira. Aspas para o Lula. Essa é a declaração dele. Para o Lula não importa se você foi condenado, preso por um esquema de suborno, etc. O negócio é que você tem que ir lá brigar. Você tem que colocar a sua narrativa, mesmo que ela seja mentirosa, que ela seja falsa. E agora vamos a um vídeo do nosso baú, que é um trechinho de um corte que está disponível no canal de YouTube, que chama Por que Lula apoia Maduro? Então, a Mônica Moura, esposa do ex-marqueteiro do PT João Santana, afirmou que minha garantia era Lula. Em depoimento, ela falou isso num depoimento de colaboração premiada sobre as malas de dinheiro, expressão dela, de 300 mil a 800 mil dólares recebidas das mãos de Nicolás Maduro por campanhas na Venezuela, na época que o Maduro era chanceler no governo do Hugo Chávez. E esse registro reforça que o Lula apoiou a ditadura combatida pela Nobel da Paz, Maria Corina Machado. Vamos lembrar esse trechinho que mostra exatamente essa união, essa cumplicidade histórica que o Lula jamais desfaz. Tiveram uma reunião com o Maduro, que na época era Nicolás Maduro, que na época era o chanceler da Venezuela. A situação na Venezuela na época já era bastante caótica,
Já tinha gente da oposição que eles prendiam à torta direito, assim, eles que eu digo é o governo, Chávez, né? Já tinha uma situação bem confusa politicamente na Venezuela, e todo mundo apostava que o Hugo Chávez não conseguia se reeleger. Essa já era, acho que a terceira reeleição do Chávez. Ele estava tentando, né? A primeira foi uma mamata, a segunda já foi essa terceira era apostas corriam de que ele não conseguiria. Então, fechamos o negócio e aí pronto, a partir de agora então vamos montar a equipe. Isso já era cobrado 35 milhões de dólares. Eu passei os 8 meses que eu trabalhei lá, indo e vindo, né? Atrás de um contrato que eles escapavam pela tangente e nunca foi feito. Então, foi todo pago em caixa 2. Sua moeda de troca para comprovar que eles tinham que pagar, para mostrar que... A minha garantia era Lula. Então você falava, eu confiava muito em Lula, que ele ia resolver. Como era feito o pagamento? Eles, na segunda ou terceira reunião que eu tive já com Maduro, sempre participava, e esses 2 ministros, eles me disseram que a Odebrecht ia pagar uma parte, fazer uma colaboração para a campanha do Chávez. Quem falou isso? O Maduro. Ele me disse, olha, a Odebrecht vai pagar uma parte e a Andrade Gutierrez também vai colaborar. Aí eu falei, tá, tudo bem. E a outra parte eu pago aqui. Aí você paga aqui por mim. Quando a gente foi acertar de receber dinheiro, o Maduro falou pra mim o seguinte, olha, você vai receber dinheiro diretamente comigo. E eu não quero ficar pagando a todo mundo, assim, muita gente. Eu não quero esse contato com muita gente. Então é o seguinte, eu pago pra você a sua parte e eu pago a parte do Franklin Martins. Que na verdade quem atuava mesmo, quem fazia tudo mais na parte administrativa era a mulher dele, a Mônica Monteiro, a mulher do Franklin. Então você repassa, ok? Eu falei, ok. Então o Maduro me pagou quase semanalmente dinheiro, ele me entregava dinheiro na própria chancelaria, lá no prédio da chancelaria, às vezes no Palácio de Miraflores, que às vezes ele me chamava na chancelaria, eu ficava lá horas esperando. O próprio Maduro? O próprio Maduro, entregues à mão dele malas de dinheiro, várias. E era muito dinheiro? Quanto? Era muito dinheiro. Era tipo assim, as entregas variavam entre 500 mil dólares de cada vez, às vezes 300, cheguei a receber 800 mil dólares de uma vez. O que você fazia para fazer esses pagamentos? Chamava as pessoas que eu tinha que pagar, os fornecedores, as pessoas que eu tinha que pagar, paguei praticamente não, eu paguei tudo por fora na Venezuela. Falou que cobrava tinha uma parte que eles não pagaram. E essa parte? Que eles não pagaram, eu cobrei. A cobrar, o João cobrou. acionar o presidente Lula? Várias vezes. Mas não eu, o João. E como que foi isso? Chegava pra ele e conversava. Então o João uma vez conversou com o Zé Disseu, mas o Zé Disseu saía fora, dizendo não tem nada a ver com financiamento, eu só fiz a intermediação. O João conversava com o Lula, não se acalma, vou conversar com o presidente Chávez, isso vai ser resolvido. O que aconteceu? No ano seguinte, Chávez morreu. 6 meses depois que ele tomou posse. E nós perdemos completamente qualquer chance de cobrar esse dinheiro, de receber esse dinheiro. A gente tomou um cano histórico. A gente tomou um cano de mais ou menos 15 milhões de dólares dessa campanha. E nunca foi pago, nunca foi recebido. E do que foi recebido, como eu disse, foi mais ou menos 10 milhões lá, 7 milhões da Odebrecht e 2 milhões da Andrade Gutierrez. Dessa forma que ela teve. O que a gente assistiu aí? Um trechinho que ilustra o esquema de compartilhamento de marqueteiros e empreiteiros entre esses representantes da esquerda latino-americana que fizeram e fortaleceram os seus próprios laços a partir dos encontros do Foro de São Paulo. Porque foi lá, pela confissão dos dois, inclusive, públicas, em vídeo, está disponível aí nessas minhas compilações, que Hugo Chávez e Lula se conheceram. Foi no encontro de El Salvador de 1996. No vídeo do Chávez ele erra o ano, fala 1995, e diz que conheceu no mesmo encontro, pelo menos no entorno ali do encontro, o Raul Reyes, aquele número 2 das Farc colombianas, do qual a gente falou aqui nessa semana, lembrando o bombardeio da Colômbia, então presidida pelo Álvaro Uribe. Então você tem esses elos financeiros. Veja que nós falamos ontem, no âmbito da discussão sobre a CPMI do INSS, da mesada que a Odebrecht pagava para o irmão do Lula. A Odebrecht pagava mesada para o irmão do Lula. A Odebrecht remunerava o Lula por palestras dadas nos países onde a Odebrecht queria ter contratos públicos, queria levar o Lula para fazer lobby com as autoridades locais. A Odebrecht ganhava contratos públicos do BNDES, dinheiro dos brasileiros, portanto, para fazer obra em Cuba, na própria Venezuela. A Odebrecht pagava marqueteiro na Venezuela, João Santana, Mônica Moura, você vê que ela fala de outros marqueteiros, o Franklin Martins, que é historicamente ligado ao PT. Então é muito importante trazer um pouco desse histórico para ver toda a contribuição do Lula em várias frentes para que Hugo Chávez, para que Nicolás Maduro tivessem o poder que tem hoje, poder contra o qual a Maria Corina se volta há muito tempo, apesar de toda essa ensaboada, de todo esse pano passado pelo Lula. Duda Teixeira. Esses elos financeiros que a Mônica Moura admite que existiram, né, entre o PT, o Lula, o Nicolás Maduro, o Chávez, a Odebrecht, Andrade Gutierrez, esses elos é que explicam
por que o Lula não critica a ditadura de Nicolás Maduro, né? Quando teve a fraude eleitoral no ano passado, o Lula nunca falou, olha, está tendo violação de direitos humanos, né? Ele ficava dizendo ali, olha, precisamos das atas, né? Não, precisamos ver a ata. Quer dizer, ficou só enrolando, mas nunca de fato criticou a ditadura. E tem um detalhezinho, Duda, que ele pedia para a oposição mostrar as atas, para o governo mostrar as atas, quando a oposição já tinha mostrado, mas ele fingia que não. A oposição reuniu acho que 80% das atas, né? E já estava claro ali que quem ganhou a eleição do ano passado foi o Edmundo Gonzalez, né? E esses elos financeiros também explicam por que hoje 12 horas já se completaram desde que o rapaz lá do comitê norueguês ligou para Maria Corina Machado. Em seguida, 5 minutos depois, eles já divulgaram que ela venceu o Nobel da Paz. Já se completaram 12 horas e não tem uma única nota na conta do Itamaraty nas redes sociais, não tem uma única nota do Lula parabenizando ou pelo menos citando o Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina Machado. Isso lá na minha terra tem nome, Ricardo Kertzmann. Não sei se em Belo Horizonte também, chama Rabo Preso. Felipe, rabo preso e um compadrio fora do comum, são tantos milhões de dólares, né? Quando você resgata, quando a gente, no Antagonista, resgata esses vídeos da Lava Jato, é impressionante, porque para a maioria das pessoas, eu confesso que para mim mesmo, muitas dessas coisas já são esquecidas. Então, quando a gente se depara com tudo isso de novo, com os valores, como a coisa era assintosa, como as coisas aconteciam às claras não no sentido de domínio público, mas entre os bastidores do poder, é algo impressionante. E aí vai ver que é exatamente por isso mesmo, sabe? Que o Lula acha que democracia é um conceito relativo, vai ver que é por isso mesmo que o Lula acha que na Venezuela existem mais eleições do que no Brasil, porque tudo isso, Felipe, está envolto a esse compadrio, a um compadrio ideológico, a um compartilhamento de recursos financeiros, a um compartilhamento de ideologia, de campanhas entre países, na maioria dos casos, como é o caso da Venezuela, como era em Cuba, como na Nicarágua, enfim, todas essas ditaduras que o PT historicamente sempre está alinhado e aliado de alguma forma. É impressionante como esse compadrio sempre existiu e, ao contrário, né, do que ele fica fazendo, que ele tenta ao menos fazer com que as pessoas creiam o tempo todo, porque é o discurso da boca para fora, né? Se tem uma coisa que o Lula e o PT nunca prezaram, Felipe, é verdadeiramente pela democracia, pelo jogo legal de uma democracia, seja no Brasil ou em outros países. Muito bem, e a gente vai ver mais um vídeo que mostra o Lula relativizando a ditadura do Maduro, a perseguição a opositores do chavismo, mas nesse vídeo tem um aspecto específico, e ele se refere a Maria Corina Machado. Vamos ver como ele faz isso, pode soltar. Eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores, sabe? Pretendo conhecer. Eu tive com o Papa Francisco agora e assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da disputa lá com os setores da igreja. Naquilo que a gente puder contribuir, quem tiver relação, sabe, quem puder dar um palpite, quem puder conversar, nós temos que conversar. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está de um lado. Os defeitos são múltiplos. Houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcadas as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Então, quer dizer, quando o Nicolás Maduro retaliou a Maria Corina Machado, o Lula, em julho de 2023, estava lembrando aqui, porque eu comentei muito essa declaração na época, ele disse isso: não conheço pormenores do problema com a candidata da Venezuela. É difícil encontrar um vídeo em que Lula expresse, como o Duda já apontou, o nome Maria Corina Machado. E ele fala de pormenores. Opressão cometida, feita por ditador amigo, pormenor, não conheço pormenor. E aí ele finge que ele não sabe de nada. Quando ele é questionado a respeito, não estou informado. Aliás, em fevereiro de 2024, portanto, meses depois dessa declaração, porque depois eu fiz uma lista, sobre expulsar a equipe de direitos humanos da Venezuela, e nós mostramos o vídeo em que o Lula, defendendo o regime, disse, não, ele criou lá um escritório de direitos humanos, mas depois o Maduro expulsou uma turma de direitos humanos da Venezuela também. O Lula disse o seguinte: eu não tenho as informações do que está acontecendo na Venezuela. Quer dizer, tudo que é comprometedor, ou ele não sabe,
ou ele diz que ele não pode interferir como é que é, Duda Teixeira? Dos povos, que ele fala. Autodeterminação dos povos, exatamente. Essa palavra que ele sempre usa, é o chavão. Nós já comentamos muito a esse respeito também. Então tá aí um exemplo, Duda. E nesse encontro, primeiro vídeo ali, aquilo ali é uma reunião do Mercosul, o Brasil tinha acabado de assumir a presidência temporária do Mercosul, e em qualquer jornal que você abrisse, em qualquer país do Mercosul, falava da decisão de inabilitar Maria Corina por 15 anos, né? Então isso ainda é o prévio à campanha eleitoral da eleição que aconteceu no ano passado. E o Lula fala, eu não conheço os pormenores. Puxa, era tão fácil conhecer os pormenores, estava na primeira capa de qualquer jornal. O Alberto Fernandes, que é de esquerda, era o presidente da Argentina na época, citou a Maria Corina nominalmente. O Luiz Lacagepou, também do Uruguai, também cita nominalmente. O Mário Abdo Benítez, também, que era o presidente do Uruguai, também cita nominalmente. Então, só ele que não estava sabendo do que estava acontecendo, né? E aí tem isso de não citar pelo nome. E aí depois tem essa outra cena que é super vergonhosa. Ele fala, para de chorar aí, né? Quer dizer, a Maria Corina tinha sido impedida de se candidatar, obviamente estava contestando a decisão da justiça, e o Lula fala assim, para de chorar aí. Só que é o seguinte, o Lula não pôde se candidatar porque foi condenado por uma justiça independente, em todas as instâncias da justiça, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, né? A Corina não cometeu crime algum, né? Era tudo clara imaginação do judiciário venezuelano, que eram umas acusações de terrorismo, sei lá o quê, entendeu? Então, obviamente, ele está misturando intencionalmente as coisas. Não são coisas comparáveis. A situação da Maria Corina não era comparável de modo algum à situação do Lula em 2018. Ele é matreiro nessas coisas todas. Todas as instâncias, era a primeira e a segunda, o que já fazia com que ele ficasse enquadrado na lei da ficha limpa e, portanto, não pudesse concorrer, né? Porque o STF nunca chegou a condenar o Lula, mas chegou a rejeitar um habeas corpus preventivo, portanto, avalizando que ele fosse preso na época em que a jurisprudência que valia era de autorizar a prisão após condenação em segunda instância. E no caso do triplex do Guarujá, ele chegou a ser condenado, teve a condenação mantida, só se mudou a dosimetria, no Superior Tribunal de Justiça também, né? A suposta terceira instância. Ricardo Kerstmann, um comentário. É impressionante, né? Essa desonestidade intelectual que eu falo o tempo todo, que todos nós falamos o tempo todo. Ele vem falar que desconhece os pormenores, que desconhecia os pormenores e detalhes da Venezuela. É interessante que na hora de palpitar o tempo todo, na hora de condenar e atacar Israel o tempo todo, ele conhece, né, os pormenores, os detalhes do que acontece em Gaza. Mas a partir das informações do Ministério da Saúde e do Hamas, né? Aí ele sabe quais os pormenores. Ele fala também, Felipe, que os defeitos Ricardo, ele sabe também o suficiente para declarar apoio. Declara apoio para o Hugo Chávez, declara apoio para o Nicolás Maduro, manda vídeo, vai lá, etc. Aí todos os pormenores parece que ele está dominando, né? Mas quando tem problema, ele sai fora. Então, nessa hora ele conhece, né? Mas ele também fala, Felipe, em relação a essa questão política interna da Venezuela, que os defeitos são múltiplos, são de todos os lados. É a mesma hipocrisia, é o mesmo duplo padrão moral que ele se utiliza para falar da Ucrânia, quando ele diz que quando dois querem, quando um não quer, dois não brigam. Em relação ao Putin e ao Zelensky, como se coubesse, como se fosse facultado ao Zelensky fazer alguma coisa se não defender o próprio território e o próprio povo. É impressionante. E o que mais chama atenção e o que mais me deixa assim, verdadeiramente indignado, né, irritado, é porque que ele fala, Felipe, com uma tranquilidade, como se realmente tudo aquilo fosse verdade, não fosse os maiores absurdos, pelo menos sob o aspecto, né, moral e ético de quem não milita, né, em prol de ditadores, quem não milita em prol de tiranos, mas única e exclusivamente observa a cena e avalia a cena real. E não essas, como ele mesmo diz, né, como essa vinheta que a gente coloca, essas narrativas que ele constrói para poder derrotar seus potenciais inimigos. Pois é, e isso de não falar o nome da candidata é algo que o Lula aprendeu com os marqueteiros dele.
em disputas eleitorais, principalmente em campanhas presidenciais. Isso é uma tática, isso é uma estratégia. Você não fala o nome do adversário para não popularizar o nome do adversário, para você eventualmente não ser enquadrado em algum tipo de punição. Então o Lula, ele há anos que ele já teve aí todos esses marqueteiros, Duda Mendonça, João Santana e outros, que ele incorporou isso para além, inclusive, da corrida eleitoral. Então ele é aliado do Nicolás Maduro, ele não quer que a Maria Corina Machado fique famosa, que as pessoas falem dela, porque senão, se as pessoas descobrirem o que ela fala, vai comprometer a própria postura dele de leniência, de complacência, de cumplicidade. Então ele evita falar o nome dela, e isso aconteceu várias vezes. Agora vamos exibir algumas reações ao resultado do Nobel da Paz. O Edmundo Gonçalves, candidato apoiado por Corina Machado contra Maduro em 2024, escreveu no X, aspas, nossa querida Maria Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz 2025, um merecido reconhecimento à longa luta de uma mulher e de todo um povo pela nossa liberdade e democracia. A primeira vencedora do Prêmio Nobel da Venezuela. Maria Corina, a Venezuela será livre. Fecho aspas. O diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Chung, esperneou contra a decisão do comitê norueguês de premiar a venezuelana Maria Corina Machado com o Nobel da Paz. Ele escreveu o seguinte no X, sem citar nem parabenizar Corina. Abro aspas. O presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, acabando com guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário e nunca haverá ninguém como ele capaz de mover montanhas com a força de sua vontade. O Comitê Nobel provou que eles colocam a política acima da paz. Fecho aspas. Bom, aí é a série da invejinha. Aliás, o título do nosso programa de hoje no canal de YouTube de O Antagonista ficou A Vencedora e os Invejosos. O Trump é um deles. Aliás, é a pergunta da nossa enquete. Quem mais sentiu o Nobel de Corina? Putin, Trump, Maduro ou Lula? Para quem ainda não votou, vote lá no nosso canal de YouTube de O Antagonista. Então vocês estão vendo aí como os aliados do Trump estão reagindo. O entorno dele vinha tentando emplacar o presidente americano como vencedor do prêmio desde junho, quando os Estados Unidos intermediaram um cessar-fogo, entre Israel e Irã. Ao longo dos últimos dias, o nome de Trump, como a gente comentou no começo, voltou a ser associado devido ao plano de paz proposto por ele para a faixa de Gaza. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, endossou o posicionamento do diretor de comunicações da Casa Branca contra a decisão do comitê norueguês de premiar Corina Machado. Abro aspas. O Comitê Nobel fala sobre paz. O presidente Donald Trump faz isso acontecer. Os fatos falam por si. O presidente Trump merece. Fecho aspas. Antes de entrar aqui na declaração do Putin, Duda Teixeira, por mais que enfim, cada um tenha o seu juízo sobre merecimento, sobre atos meritórios, etc., esse tipo de reação diante de um prêmio que é concedido a uma pessoa com o histórico da Maria Corina Machado de lutar contra uma ditadura numa posição de vulnerabilidade, é uma reação feia, pra gente falar assim, o vocabulário mais fácil, mais coloquial, mais simples, aquela coisa que a avó, voltando, né? A avó fala pro neto, filho, se você perder um prêmio pra uma mulher, se você não ganhar, e a pessoa, enfim, ela tem uma história importante, ela construiu, etc., vai manifestar publicamente que, venceu a política, não você e tal. Eu não gosto dessa atitude. Eu também não, é uma reação feia, desnecessária. Ele poderia... Tem Prêmio Nobel da Paz todo ano, ele está no primeiro ano de mandato dele, né? Então ele ainda pode ter ano que vem, depois de 2027... Só que o Trump é um cara extremamente vaidoso, né? Ele gosta, né? Ele precisa, na verdade, desse reconhecimento de fora. E, né, tanto que ele fica falando o tempo inteiro, não, eu tenho um QI sensacional, né? Ele faz esses autoelogios e ele adora quando alguém vai lá e elogia ele. Uhum. Ficou decepcionado. Agora... eu acho até que tem um lado bom aí, que é o seguinte, eu só espero que o Trump continue querendo ganhar o Nobel da Paz, que ele não desista, né? Porque o que ele fez ali, o acordo de paz na Palestina, foi sensacional, acabou com uma guerra de 2 anos, né? Tem ali um plano do que fazer no futuro, um novo governo, conseguiu envolver os países árabes, conseguiu o apoio dos europeus, então... só que ainda tem uma outra guerra para resolver, que é a invasão russa da Ucrânia. Então, vamos torcer para que ele continue querendo, que ele não desista do Nobel da Paz, ainda tem mais uma guerra para resolver. Ele tinha dito que ele ia resolver as guerras no primeiro dia, né? Não dá para ser assim tão rápido, mas ele continue tentando.
O Putin queria resolver num outro sentido a guerra no mesmo dia. Queria conquistar Kiev rapidinho, né? Mas acabou não conseguindo. O que você falou é importante, Edu, porque é o seguinte, se o Trump conseguir que os efeitos desse acordo de paz sejam sentidos, ele passa a ser um grande candidato para o próximo ano, por exemplo. E a gente ainda está no começo, fechou, assinou, etc. Mas você vê que nem os reféns voltaram para casa ainda. Então vamos supor, os reféns voltam. Aí os palestinos já estão voltando, a gente vai mostrar a imagem daqui a pouco para Gaza. O terror não se restabelece. Você tem momentos, você tem aí meses e meses de paz naquela região, de países se acertando, etc. Bom, isso pode turbinar aí uma perspectiva de prêmio Nobel no ano que vem. Vamos ver se ele vai conseguir. Ricardo Kerstmann, nós estávamos falando da reação feia aí de aliado de Donald Trump e da turma do Benjamin Netanyahu. Agora, como o Duda falou, o Trump gosta de ser adulado e, obviamente, o governo de Israel tem uma necessidade mesmo de contar com a aliança do governo americano. Então, Benjamin Netanyahu está fazendo todos os acenos possíveis. Mesmo assim, eu continuo achando isso muito feio. Agora, eu não acharia feio se falasse que realmente foi um prêmio político, se premiasse uma ativista chinfrim que nunca combateu nada, etc. Mas a mulher que está há 2 décadas combatendo ditadores dentro do país, é claro que não dá para reagir dessa maneira. O entorno dele atuar dessa forma, Felipe, a gente ainda pode, ainda que não justifique, que a gente pode explicar, olha, esse puxa-saquismo é importante, mas o ponto é que ele, Trump, acha que ele é merecedor. O Trump acha não, ele tem certeza que esse prêmio deveria ser dele. E se ele não fosse uma pessoa, não tivesse essa personalidade narcisista que ele tem, não fosse uma pessoa messiânica, eu diria que seria extremamente patético alguém como ele querer imaginar ser merecedor de um prêmio assim. Principalmente diante do que ele faz, do que ele tem feito desde que ele assumiu esse novo mandato. O cara que já quis anexar o Canadá, ameaçou invadir o canal do Panamá, ameaçou invadir a Groenlândia, botou tarifa, iniciou essa guerra tarifária contra o mundo inteiro. É um cara extremamente bélico, mesmo dentro dos Estados Unidos, com os políticos do Partido Democrata. Ele é extremamente agressivo, com palavras muito duras com relação aos imigrantes. Eu não estou falando dos imigrantes ilegais, não é isso não. Ele generaliza toda essa questão e ataca de forma muito grosseira. Contra a imprensa, os veículos que ele não gosta, ele trata de forma completamente inadequada. Como alguém assim pode ser merecedor de um prêmio Nobel? Você falou uma coisa, Felipe, que é muito correta e tem muita propriedade. A despeito da grandiosidade, a despeito da importância dos Estados Unidos e do Donald Trump nesse processo, nesse acordo de paz, que tomara que de fato venha a ocorrer e seja duradouro, a despeito dessa importância toda dos Estados Unidos e do Donald Trump, mas você enumerou muito bem. Você tem uma série de outras etapas que foram cumpridas e foram realizadas por Israel e não pelos Estados Unidos. E sem isso, Felipe, não se chegaria até esse ponto. E mais importante ainda, é o que você também acabou de falar, a gente não tem a menor ideia se isso tudo vai vingar. A gente vai ter que esperar ainda o que vai ocorrer em curto, médio e, sobretudo, em longo prazos, para a gente poder ter certeza da eficácia desse acordo de paz que está sendo celebrado agora. Então, o cara está querendo ganhar esse prêmio por causa do quê? Por causa de nada. No fundo, além dessa questão, dessa autoimagem divina que ele faz de si mesmo, tem aquele ciúme histórico pelo fato do Barack Obama ter ganhado também um prêmio Nobel com pouquíssimo tempo de mandato, um prêmio à época até completamente merecido, ele não fez nada por merecer aquele prêmio. Então, acho que tem essa dose de inveja também, sabe? De querer receber o que o oponente político recebeu anos atrás. Pois é, naquela ocasião eu critiquei. Bom, o ditador da Rússia, Vladimir Putin, afirmou em vídeo que o Nobel da Paz perdeu legitimidade ao premiar pessoas que, segundo ele, nunca fizeram nada pelo mundo. Ele fez o quê? Guerra, invasão, né? Ele também elogiou Trump. Segundo Putin, o presidente americano resolve problemas complexos, crises que duram décadas. Olha, antes de falar aqui do Celso Amorim, Duda Teixeira, é bom deixar claro que esse ranço aí do Putin, essa reação, também se deve ao fato de que ele é aliado do regime venezuelano, não? Claro, total. O Maduro compra armas de todo tipo da Rússia, né? O maior fornecedor de armas para Nicolás Maduro é a Rússia de Vladimir Putin. O Putin já vendeu os caças Sukhoi, que são de última geração,
já vendeu um monte de helicóptero para a ditadura da Venezuela, já vendeu baterias antiaéreas, já vendeu um monte de fuzil Kalashnikov. Então, o Maduro é um grande cliente do Vladimir Putin. E aí, por que o Maduro precisa, né, de tantas armas? Na verdade, não precisa. Os Estados Unidos não estão pensando em invadir a Venezuela, né? Apesar de explodir os barcos ali no Caribe, o que eu discordo, acho que não tem que fazer, mas plano para invadir a Venezuela não existe nem por parte dos Estados Unidos, nem da Colômbia, nem do Brasil. Agora, por que o Maduro importa tanta arma da Rússia? É para botar medo no próprio povo, né? E isso é uma coisa que a Maria Corina denuncia o tempo inteiro, né? Ela é contra esse uso das armas e das forças armadas para intimidar a população venezuelana. E aí é óbvio, o Putin não gosta nem um pouco da atuação da Maria Corina e reclamou desse Nobel da Paz.